Então, a nossa mesa vai conversar um pouco sobre as novas formas de edição, né? Então, eu me lembrei que no curso de letras da Universidade Estadual lá na Bahia, eu fiz uma pesquisa a respeito sobre a edição de livros ao longo da história, né? Sobre as publicações, não é edição de livros, sobre as publicações, os modos de publicação desde a pré-história, né? Então eu fui lá e, felizmente, estou com meu notebook aqui, porque editor não para de trabalhar, né, Edu? Aí, então eu fui lá e recuperei esse texto e fiz uma pequena, mas uma pequena colinha mesmo, são só 4 parágrafos que eu vou ler para a gente ver como é que as coisas são, né? Ou como foram ao longo da história, né? Então o que eu trouxe diz assim: a história do livro é tão antiga quanto a história da escrita. Desde 6.000 anos atrás já surgiram os primeiros protótipos de livros. O que foi modificado até o objeto livro que conhecemos hoje foi o suporte, a partir das inúmeras inovações técnicas, escolhido para grafar as letras do alfabeto. Ou seja, antes era gravado pelos povos antigos, babilônicos, egípcios, gregos, sumérios, em placas de argila, cascas de árvore, pedra, madeira, barro, folhas de palmeiras. Posteriormente, o suporte para a impressão dos textos foi o papiro, planta mais resistente, né? Pergaminhos, pele de animal, códices, manuscritos de madeira, folhas de papel, até chegar na era digital, né? Seja como for, para nós que somos amantes do livro, eu acho que pela idade das pessoas que nós temos aqui, eu acredito que assim, o livro, pelo menos para mim, a minha referência de livro ainda é o livro físico. Eu ainda me satisfaço e me regozijo muito sempre que posso olhar para a minha biblioteca, né? E que eu posso pegar e retirar qualquer livro dali e manuseá-lo do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, em qualquer lugar da minha casa, onde eu quiser, né? E na rua também, em qualquer lugar que eu estiver. Não me contento com o livro digital, né? Que é essa maneira mais contemporânea de editar, e não me satisfaço com essa forma, tanto que não tenho leitor de e-books, né? Mas antes da gente entrar nessa questão das novas formas, eu gostaria também de dizer que para mim é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui, né? O Eduardo eu já conheço bastante a história, mas depois eu fui pesquisar um pouco a história, um pouco do Honório, da Patrícia, né? Eu vi que o Honório, por exemplo, já fundou 2 editoras, né? Começou a trabalhar na cultura desde os 18 anos de idade, né? Então, assim, fez muitas coisas, é uma espécie de precursor da publicação de literatura LGBT no Brasil, né? Então, assim, a gente tem, assim, uma pessoa que tem um papel importante na literatura brasileira hoje, né? A Patrícia tem a importância como editora da imprensa oficial de Alagoas, estava me falando que nós temos que eles esse ano tem cerca de 50 títulos para publicar. Eu acho que para uma imprensa oficial é um número realmente satisfatório, né? E o Eduardo Lacerda é o nosso herói, o cara que vai na frente nos grandes eventos que nós temos no Brasil e leva outras pequenas editoras como a minha junto nos barcos que ele resolve montar e leva a gente para navegar junto com ele, né? Como é a Festa Literária de Paraty, cedendo o espaço da Patuscada, que é um bar que ele tem lá em São Paulo, para a gente fazer lançamento de livros dos nossos autores. Um cara sempre muito generoso e muito querido em todo o meio literário, né? Então, para a gente começar, então, a conversar, né, vamos dar espaço primeiro para a Patrícia, né? A ideia é que a gente possa... eu gostaria que você falasse mais, em princípio, a respeito do seu trabalho à frente da imprensa oficial e quais são as perspectivas para a edição de vocês
nos dias de hoje, se o suporte é só mesmo o livro, se existem outros suportes com os quais vocês estão trabalhando ou pretendem trabalhar no futuro. Boa tarde a todos. Antes de começar aqui as nossas atividades, eu gostaria de agradecer à Prefeitura, né, Municipal de Penedo pelo convite. É uma honra e uma alegria fazer parte desse evento, que já participei no ano passado, não como palestrante, né, mas esse ano tem esse gostinho especial, que eu sou palestrante também, né, e eu estou super bem acompanhada. É realmente uma honra e uma alegria. Bom, vocês que são de fora não conhecem muito bem o trabalho da imprensa, mas as pessoas aqui de Alagoas conhecem bem. É uma editora muito querida, né? É uma editora que faz parte, é uma editora pública. A Imprensa Oficial Graciliano Ramos é uma empresa de economia mista. Essa editora existe há 15 anos, é relativamente nova, né? E ela tem um papel fundamental em Alagoas. O que é esse papel fundamental? É a partir dela que boa parte dos novos talentos na literatura de Alagoas acontecem, porque a gente realiza invariavelmente editais públicos para a seleção de obras inéditas, né, de autores contemporâneos. Os nossos editais são muito concorridos, o nível dos concorrentes é sempre muito alto, e esses editais são um sucesso. A gente sempre tem uma boa adesão por parte da comunidade de escritores, né, de Alagoas, e há alguns anos a gente não tem lançado esses editais e eles fazem muita falta. Tanto é que até hoje as pessoas ligam lá cotidianamente para saber quando é que vai ter, etc. Por que não fizemos nos últimos 2 anos? O último foi realizado em 2019, nos últimos 3, né? Por causa da pandemia. A pandemia ela impactou negativamente nos negócios da Imprensa Oficial Graciliano Ramos. Vários projetos que a gente mantinha ficaram suspensos e, graças a Deus, esse ano é basicamente um ano assim de guinada para a gente. A gente publicou em 2020, 2021, 2022, assim, mas muito timidamente, porque era difícil fazer lançamento. O lançamento sem a presença do público, ele não alavanca os livros, isso é uma coisa que a gente percebeu, né? E também faltaram recursos na imprensa. Então, desde o ano passado, a gente está dando uma guinada econômica e financeira na empresa, e agora a gente está podendo retomar os nossos projetos com mais vigor, né? Esse ano a gente está com uma programação de 40 a 50 livros. A gente depende aí de um certo ritmo de produção para atingir essa meta, mas a maior parte dos livros a gente vai lançar agora na Bienal Internacional do Livro de Alagoas, que é promovida pela Universidade Federal de Alagoas, né? Lá a gente vai lançar a obra completa do escritor Breno Ascioli, que é um escritor que, quando estava vivo, né, ele foi muito importante ali na década de 40, 60, não sei se vocês conhecem. Ele é um contista brilhante, mas ele morreu precocemente, com 45 anos, em 65, se eu não estou enganada, e de lá para cá ele foi caindo no esquecimento, né? Ele era um escritor tão importante que ele saía nos jornais, ele publicava nos jornais, ele era um dos escritores favoritos do Graciliano Ramos, mas como ele morreu muito cedo e ele não foi casado e não teve filhos, né? Ele não teve quem batalhasse pela memória dele. Então, uma outra edição dos livros dele foram realizadas até hoje, mas coisas muito esporádicas, né? E, por incrível que pareça, haviam 2 livros dele que continuam inéditos até hoje. Então, esses livros a gente está lançando lá na Bienal. O Breno Ascioli, ele é o autor do famoso livro chamado João Urso, né? Um dos melhores livros de contos da literatura brasileira, que está até mundial. Então, esse ano, a gente está lançando a obra completa do Breno Ascioli, que a gente pretendia ter lançado no ano de 2021, que foi quando ele completou 100 anos de nascimento. Mas a gente não pôde aproveitar realmente essa oportunidade por causa da pandemia. Também lá na Bienal, a gente vai lançar, vai resgatar a memória de outros escritores importantes que também estão caindo em esquecimento aqui em Alagoas, mas que deram grande contribuição, principalmente para a historiografia de Alagoas. Entre eles, o escritor Félix Lima Júnior, que acho que as últimas edições dele aí estão datando de 30, 40 anos,
mas livros que são muito importantes, ainda são muito requisitados por parte dos escritores ou dos pesquisadores, historiadores alagoanos, mas que eles já estão fora do mercado. A gente está fazendo o lançamento dele e de outros autores importantes a partir de uma coleção que a gente intitulou Raiz das Alagoas, que é uma coleção formada por livros de Alagoas escritos por autores alagoanos, renomados. E tem uma outra coleção nova que a gente está lançando agora, que é de biografias de personagens históricos que nasceram em Alagoas e tiveram reconhecimento nacional e internacional, escritos também escritos por autores alagoanos. E estamos lançando 7 livros de autoria feminina, de autoras muito especiais. Não sei se vocês conhecem, tem um livro de receitas que são afro-ameríndias, da mãe Neide de Oiá, né, que é uma chefe de cozinha muito importante aqui de Alagoas e também reconhecida nacionalmente. Tem um livro de contos de Eliônia Seres, que também é uma autora que há muito tempo não vem sendo publicada. Quem mais? Tem um livro de Edilma Bonfim Acioli, que é sobre os contos de Breno Acioli. Tem um livro sobre a poesia de Djavan, de Maria Heloísa Melo de Moraes. Quem é que eu estou esquecendo, Fernanda? E 2 livros que passaram em editais públicos nossos, né? Um é sobre religião, sobre candomblé, é O Dom do Segredo. É um livro com um viés antropológico, mas que tem belíssimas fotos, né? Tem uma coisa de arte fotográfica. E o outro é sobre uma comunidade quilombola, aqui de Alagoas, chamada Pau d'Arco, né? Então, é em Pau d'Arco, Muitas Flores, de Ana Araújo Kelman. Esses lançamentos eles têm esse caráter. De um lado, a gente está lançando autores contemporâneos que foram selecionados por edital público, e, do outro lado, a gente está lançando autores que são clássicos de Alagoas, que foram aprovados pelo Conselho Editorial da Imprensa. Eles não passam por concurso, mas eles passam pelo crivo do Conselho Editorial. 2 Mundos, de Aurélio Buarque de Holanda, são novas edições de livros antigos. E pretendemos também lançar uma antologia poética de Anilda Leão, que é uma poeta que também há muitos anos não tem uma publicação assim, de obras dela, né? Ela está fazendo 100 anos esse ano. Então, o papel da imprensa é promover o constante resgate da memória dos nossos escritores e também dar a oportunidade dos autores que estão em atividade hoje, de eles terem a oportunidade de publicação. Porque muita gente pensa que em Alagoas só tem o Graciliano Ramos. No máximo, as pessoas conhecem Jorge de Lima, né, e Ledo Ivo. Mas a literatura alagoana ela é muito rica e ela ainda é pujante. E é necessário que exista espaço para a publicação de todos esses talentos que existem em Alagoas, que são extraordinários. A gente tem hoje em Alagoas escritores que são de alto nível, inclusive o Milton Rosendo, que está aqui, né, prestigiando nosso evento, o Edson Bezerra. Então, são pessoas que não podem ficar caladas, elas têm que ter um espaço de publicação, e a imprensa oficial dá esse espaço, porque as outras editoras que nós temos são acadêmicas. Elas têm mais um compromisso de publicar a produção atual que é da universidade. A gente não, a gente tem esse espaço que é para ficção, né, para poesia, para crônica, para outros livros, que nessas outras editoras não há espaço. E o nosso trabalho ele tem uma grande receptividade, né? Todos os lançamentos da imprensa oficial eles repercutem muito positivamente na imprensa de Alagoas. Por isso que eu digo, vocês não conhecem, mas o pessoal daqui conhece muito bem o nosso trabalho. Atualmente, a gente não tem e-books na editora, mas, esse ano, um dos nossos projetos é isso. Toda a nossa equipe vai ser capacitada na área de produção de livro digital, né? Porque estamos adotando uma estratégia nova de comercialização dos nossos livros, que é essa venda institucional de livros para prefeituras, para o governo do Estado, que a gente descobriu que é isso que gera um lucro mais consistente para a nossa produção. E, com isso, a gente consegue mais capacidade financeira para a publicação dos nossos livros. Inclusive, a Prefeitura de Penedo adquiriu já livros nossos, né? No ano passado, foi adotado um livro infantil nosso chamado O que Só as Minhocas Podem Ver, que é um livro que fala sobre esse patrimônio
histórico que existe aqui na cidade de Penedo, que pouca gente sabe, mas aqui no subterrâneo tem um forte holandês. Aí, o que são as minhocas Pão de Ervilha? Porque as minhocas elas conhecem esse forte holandês que está aqui no subterrâneo, né? E a gente, em parceria com a prefeitura, publicou esse livro de poesias do Sabino Romariz. Então, a prefeitura ela já é uma apoiadora do projeto da imprensa e, se tudo der certo, vai continuar adquirindo nossos livros para levar para as escolas aqui do município, né? Então, é isso. Nosso trabalho, a gente vai apostar no e-book, toda a nossa equipe vai trabalhar, vai se capacitar para trabalhar com isso, inclusive eu também, porque a meta é oferecer daqui para frente, ampliar a gama de produtos editoriais, incluindo essa versão digital nova para ampliar o alcance dos nossos livros, né? A gente sabe que hoje, não é só no mercado brasileiro, é mundial, a venda dos e-books ela ainda não é tão expressiva quanto a venda de livros impressos, mas é uma aposta do futuro, né? Então, a gente não pode se esquivar e não entrar nesse nicho também. E, a partir da digitalização de todo o nosso conteúdo, a gente pretende trabalhar diversas propostas de conteúdo para atingir ainda mais esse público institucional, né? Esse público escolar, esse público da gestão pública de educação. É isso. Muito obrigado. Eu só gostaria de aprofundar um pouco mais a apresentação do José Carlos Honório e quero fazer, na verdade, uma pergunta específica para você. Depois vou fazer uma pergunta específica também para o Edu, para depois a gente tirar uma síntese disso aí e discutir mais livremente, tá bom? O José Carlos Honório, ele na Livraria Cultura, ele era conhecido como livreiro dos famosos, né? Ele atendia os escritores e atores que frequentavam a cultura. Ele fundou uma editora chamada Humana Letra, e essa é a segunda tentativa dele de criar uma editora. Em 92, depois de uma viagem ao exterior, ele se deparou com uma variedade grande de literatura LGBT que não era encontrada no Brasil e fundou a Transviata. Chegou a publicar 2 livros, antologia do conto gay brasileiro, com textos de Fernando Caio Abreu, João Silvério Trevisan, um luxo, né? E O Mar é Tarde Demais, que é dele mesmo. Mas o Honório, ele é psicanalista. Por isso eu vou deixar para ele uma pergunta assim, muito mais fundamentada na psicanálise, né? Mas que ele pode falar para a gente por ser escritor e pode, na verdade, sambar em cima do tema, né? Que é o seguinte, a literatura, para você, ela cura ou alivia a carga de quem lê e de quem escreve? Boa tarde, gente. De novo, agradecer. Ontem eu já agradeci, vou agradecer de novo por estar aqui. Adoro Penedo também. Então, ontem a gente falou de cura um pouco, porque ontem também foi a produção LGBTQIP+, no Brasil. Para responder sua pergunta, depois falar o que eu tenho que falar, assim, a psicanálise, se a gente for ver pelo viés da psicanálise, ela não cura. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o que é a cura. Então, eu acho que o livro, enquanto um objeto psicanalítico, ele alivia, tanto para quem escreve, quanto para quem lê. O livro sempre me salvou, mas não que a salvação tenha me curado, porque é incurável. O mal de ser humano é a incurabilidade, a gente não vai se curar nunca, porque a gente é feito de queixas, amanhã a gente resolve uma, daqui a pouco vai ter outra. Então, se for por esse viés, mas o livro vem para aí, eu até toquei nesse assunto ontem, porque ele organiza alguma coisa na sua vida, na sua cabeça, em que são momentos de alívio e que a gente talvez nomeie como cura, pelo menos para aquele momento. Então, a gente ouvia até Clarice falar que quando ela não escrevia, ela estava morta. Talvez a morte seja uma forma de alívio para o seu sofrimento naquele momento. Então,
responder agora um pouco objetivamente a sua pergunta. Sim, o livro cura, tanto para quem lê e quanto que escreve. Eu tenho uma história de vida um pouco complicada, porque eu vendo o livro, eu escrevo o livro, eu edito o livro, e para cada um dos papéis relacionados ao livro, eu tenho que me portar de uma forma. E é o que, de novo, a psicanálise fala. Qual é o seu lugar em determinado momento da sua vida em relação ao livro? Porque, para vender livro, eu preciso ser um bom vendedor. E eu não sou um bom vendedor. Eu vendo o que eu gosto. Então, se, por exemplo, me perguntam de um livro da Danielle Steele, por exemplo, que eu não gosto, eu vou falar a verdade, porque eu não gosto de mentir, aliás, eu não minto. Então, eu não sou um bom vendedor. Então, será que eu sou um bom editor? Porque se for um bom texto para a minha editora, que eu acho que pode dar um bom retorno financeiro, mas não vai de encontro ao que eu gosto, eu vou falar sim ou não. Eu vou estar atrás do dinheiro ou vou estar atrás do, entre aspas, prestígio que a editora sempre teve? Então, são sempre momentos. O momento que eu me sinto mais livre, a gente pode falar de liberdade, é quando eu escrevo. Porque eu escrevo o que eu quero escrever. Se vai agradar ou não, já é outra coisa. Eu escrevo o que eu tenho vontade. Tanto é que meus textos não têm diálogo. A minha literatura é sensorial. É o que eu estou fazendo com a mão aqui pousada no braço da cadeira, o que o Gustavo está fazendo amassando o papel. Isso me interessa, porque também é uma leitura psicanalítica do tal escrever. Diálogo não me interessa, porque diálogo para mim é muito bobo. O que uma pessoa vai fazer na feira, ficar palpando tomate, perguntando quanto é, eu não gosto. O que me interessa é saber por que a pessoa está palpando tomate e o que ela está pensando enquanto apalpa o tomate. Então, é uma literatura um pouco difícil, mas me dá liberdade. Então, também não é um sucesso editorial, porque as pessoas não querem isso. Então, talvez também não seja um bom editor. Porque, agora, se eu, enquanto leitor, vou numa livraria e pego um livro como o meu, eu compro. Mesmo não sabendo que era meu. Porque eu gosto do que eu escrevo. Mas agrada a mim. Como sua resposta foi curtinha, me ocorreu aqui de lhe fazer assim, uma pergunta complementar, né? Então, assim, aproveitando isso tudo que você falou pouco, mas você falou muita coisa bacana, né? No caso, ler e escrever, para pegar um gancho do que diz um grande amigo meu lá da Bahia, evita que a alma da gente infarte? Eu acho que toda resposta que a gente dá para uma pergunta, ela tem que ser pensada. Porque a gente tem que presumir que a gente tem uma alma, né? Então, se eu tenho alma, a alma não é corpo, e o que infarta é corpo, que tem coração. A alma não sei se tem coração. Então, o corpo pode infartar, mas a alma continua. Então, eu acho que em momentos de problemas da vida da gente, a gente pode infartar de novo, momentaneamente. Mas não que seja uma coisa para levar para o hospital, porque a gente tem uma autocura, como a autoanálise. Então, quando as pessoas falam de psicanálise, eu preciso fazer análise, talvez você precise fazer primeiro uma autoanálise para ver onde a sua alma não infarta. Porque se você estiver bem autoanalisado, a sua alma não infarta. É isso aí. E o Eduardo Lacerda é um dos editores dessa geração que surgiu aqui de 10 anos para cá, mais ou menos, 12 anos. Nossas editoras têm a mesma idade. Assim, teve uma edição da revista Cândido, lá do Paraná, né, da biblioteca lá, que tratou a Mondrongo e a Patuá. Eles dedicaram 6, 7 páginas numa reportagem e falando sobre as microeditoras brasileiras e citava como casos assim, não exatamente bem-sucedidos, mas gente que está fazendo alguma coisa mais ou menos bacana, né? Citou a Mondrongo e a Patuá e uma outra editora que
o pessoal vai me perdoar, eu não sei, eu não lembro o nome, né? Mas o que eu tenho assim para perguntar diretamente para o Edu, e eu não perguntei na mesa do bar ontem, é o seguinte, né, meu velho? Claro que eu ia entregar o peixe, né? O cara agora. Né? É que é o seguinte, meu amigo. Manuel de Barros, ele tem um poema que é o poema do menino que juntava água na peneira, né? E me parece, às vezes, eu tenho a sensação de que editar livros parece ter essa função de juntar água na peneira. A primeira coisa que eu gostaria de saber, né, que você pudesse falar, talvez um pouco mais filosoficamente a respeito do tema, né? Como é que tem sido juntar água na peneira para você, né? E segundo, a minha colinha aqui não permite que eu saia do script, eu gostaria de saber com você o seguinte, se você, como um dos microeditores mais bem-sucedidos desse país, se você pensa a patuar um dia de cada vez, ou se você tem um projeto de longevidade e expansão para ela. Tá certo? Se vira. Era melhor no bar, né? Bom, quero agradecer a presença de vocês, o convite, Maurício, a prefeitura. Acho que eu estou muito feliz de estar aqui. Gustavo, primeiro sobre a tua pergunta da gente carregar água na peneira, o pessoal de uma revista da USP recentemente fizeram uma pergunta parecida, né? Quais as dificuldades do editor? E eu acho tão insensível falar das nossas dificuldades, porque a missão de todo brasileiro é sobreviver, né? E aí, a gente editando livros dentro de casa, com conforto, por mais dificuldades que existem, eu acho que quem está passando dificuldade mesmo é quem está pegando ônibus por 3 horas, trabalhando na educação, trabalhando na área da saúde. É claro que nós temos as nossas dificuldades, né? Isso existe, mas seria um pouco insensível falar como o editor do Brasil sofre. Acho que a missão de cada brasileiro é sobreviver e ajudar a construir esse país, né, que ainda é terra arrasada, ainda é ruína, ainda é construção e é ruína. Né? E, então, eu acho que a minha missão não é crescer como empresa ou ficar conhecido. A da minha vida é tentar ser feliz com a literatura, publicando livros que eu acredito. Tá? Acho que uma das outras missões que eu tenho, acredito que todos aqui têm também, é ajudar na formação de leitores, porque quando a gente fala de suporte, né, que passa papiro, vai para o papel, vai para o e-book, isso não resolve os nossos problemas de formação de leitores. Não importa qual suporte que você dá para as pessoas, se não houver estímulo, se não for cultural, o acesso ao livro não for democratizado, não adianta, pode ser 3D, pode ser um holograma, as pessoas não vão se interessar. Ao mesmo tempo, eu sou dos que acreditam que as pessoas gostam de ler. A gente estava falando sobre o Otônio Cândido, uma quirela, né, do modernismo, mas eu gosto muito quando ele diz que a literatura é um direito. E é um direito, ela precisa ser um direito para as pessoas precisam acessar a literatura, e as pessoas, é um direito também escrever, é um direito publicar, tá? Então, acho que é isso que me move. Não é crescer, não é ficar famoso, é perceber que esse trabalho coletivo, acho que quando você fala das pequenas editoras que surgiram nos última década, 15, 12 anos, claro, vem com o avanço da tecnologia, então até 15 anos você precisava fazer tiragens aí de 500, de 1.000 exemplares para um livro ficar viável. Hoje, nós já temos editoras fazendo a partir de um exemplar, né? Você sobe um PDF numa plataforma, o livro fica disponível no Magazine Luiza, Americanas, livrarias. Quando a pessoa está lá, sei lá, comprando uma geladeira, ela vê o livro, compra também, a gráfica imprime. Né? Eu não trabalho nesse modelo, mas faço tiragens pequenas de 5, de 10 exemplares, sei que você também. Isso ajuda um pouco a literatura a encontrar esses leitores, mas ainda não resolveu nossos problemas de democratizar a leitura. Aí, assim, essa questão da impressão digital, ela favorece todos nós, editores, não é? Vocês utilizam essa tecnologia, vocês trabalham nesse sistema, o sistema talvez de POD também, vocês estão atuando nessa linha, como é que vocês estão fazendo
já que o tema são os novos meios de edição, né? Ele vai coexistir com o livro impresso por muito tempo ainda. Eu não consigo imaginar o momento que o digital substituiu o impresso e acabou, porque, assim, na minha opinião, há livros que a experiência de leitura, ela só é bacana no impresso mesmo. Por exemplo, um livro de arte, um livro de fotografia, de arte fotográfica, por exemplo. Qual é a graça de você ver um livro de arte fotográfica num tablet, por exemplo? Não tem graça. Agora, um livro que é mais para fonte de consulta, de pesquisa, como, enfim, um livro acadêmico, esse sim, eu acho que pode ser até mais interessante você acessar pelo e-book mesmo, inclusive quando você está em casa lá, fazendo sua tese, você precisa daquele livro, você naquele momento você não quer ir na livraria, comprar esse livro, ou comprar online e esperar. Por que não fazer um download, entendeu? Isso é muito bacana, né? Então, eu acho que essas duas maneiras de ler o livro, elas vão coexistir durante muito tempo, e tenho a impressão, porque assim, eu tenho filhos, né? Meus filhos gostam de ler, e gostam muito de videogame também. Lá em casa tem tudo para eles, né? Então, assim, tudo é exagero. O que a gente pode oferecer de melhor, a gente oferece. E eles gostam muito de ler o livro impresso, porque é uma experiência de leitura que, nossa, isso faz a cabeça de qualquer pessoa. E eu acho que, o que eu costumo pensar, pode ser até uma ilusão, eu acho que todo mundo gosta de ler. Às vezes a pessoa só não descobriu isso. Mas se for dada a oportunidade de ler, a pessoa gosta. Aí ela pode dizer, eu não gosto não de Machado de Assis. Não gosta, mas há algum livro com alguma temática ou com alguma linguagem que vai agradar você. Agora, essa oportunidade precisa ser dada. E o que eu acho importante, assim, o que eu vejo, meus filhos estão na escola, né, é que, durante uma certa fase da vida dos brasileiros, existem muitos incentivos para a leitura. Você vê, a Prefeitura de Penedo comprou nossos livros no ano passado, distribuiu na escola. A Secretaria de Educação do Governo do Estado comprou 1 milhão de livros nossos e distribuiu gratuitamente para os alunos do ensino médio, para os alunos da rede pública como um todo. Está até distribuindo até hoje, dada a quantidade de livros e a dificuldade logística para chegar até o interior. Então, assim, essa oportunidade precisa ser dada. E eu acho muito bacana que a gestão pública faça isso, porque muita gente não pode comprar o livro, mas, assim, por outro lado, hoje em dia todo mundo tem celular e tem muito livro gratuito na internet. Hoje você pode ler toda a obra de Machado de Assis gratuitamente. Então, o que falta? Porque no Brasil, apesar das pesquisas mostrarem que a última aí que foi feita pelo Sindicato Nacional dos Editores, que 54% da população diz que lê, quando você vai ver o que as pessoas estão lendo, é uma decepção, porque é muito livro religioso, né? Muito Padre Marcelo Rossi, Edir Macedo, tudo lá no topo, talvez tenha mudado, não sei. Quando chega na ficção, é quando chega no Pequeno Príncipe. E ele é o 12º, uma coisa assim. Mas o que é que falta? Ler precisa ser um valor na vida da gente. E esse valor ainda não está sendo transmitido de uma forma devida. Ele vai até uma certa fase na vida da pessoa, quando ela está na escola, mas quando ela chega na adolescência, esse valor já deixa de ser transmitido. Esse ano eu fiquei contente que, na escola do meu filho, eles estão fazendo como se fosse um círculo de leitura. A gente comprou o livro e forma um grupo na escola onde eles leem, discutem e perguntam. Tal. Isso aí é uma coisa bacana. E eu acho que deveria ter isso em todas as escolas, se não como uma coisa obrigatória, como um espaço assim. Não tem educação física, aula de arte, ou deveria ter esse círculo de leitura onde as pessoas podem se encontrar, discutir o livro. Né? Aqui em Alagoas tem o Pernoite Literário que faz isso, que fica lá no SESC, que é uma coisa muito bacana. Eles elegem o livro daquele mês, todo mundo lê, e todo mundo se encontra para discutir aquele livro. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Porque você é psicanalista, melhor do que eu, mas você não deu a resposta aqui se salva ou não salva a nossa alma, mas o livro é um bálsamo para a nossa alma, né? Eu acho que tem muita fratura no mercado editorial brasileiro. O Eduardo falou muito bem. Eu acho que
por mais que nós façamos, você pode editar 5 livros, e os 5 livros caírem nas mãos das pessoas, mas aquilo não resolve. Você pode fazer 5 milhões de livros. Se você não tem distribuição do livro, porque não é só editar o livro. Então, os autores alagoanos são fantásticos, mas quantas 100 pessoas conhecem os autores alagoanos? Você vai para o Centro-Sul, ninguém conhece. Autores de Sergipe, autores do Acre, autores do Maranhão. A gente conhece Zé Sarney, Alcione do Maranhão, que nem é autora, mas a gente tem tanto bem que a gente tem uma dimensão continental, mas a gente tinha que pensar numa forma de gerir essa produção literária que é riquíssima no Brasil inteiro e fazer com que ela circulasse o Brasil todo também. Então, você vai para o Sul, eles conhecem a Lia Luft, o Veríssimo, daí você vai para São Paulo, conhece aqueles, daí vai para o Rio, conhece aqueles, mas daí você lê aqueles próprios autores. Se o cara não cai na mídia como um Paulo Coelho, por exemplo, ali já reclamava muito, que ela não é, por ser paulista, não era lida no Brasil. Então fica muito chato isso tudo, porque a produção é excelente. Eu estou aqui em Penedo, eu estou em contato com os autores penedenses e até de Alagoas. Eu não conheço, nunca li Breno Cioli, por exemplo. E não sabia nem que ele era alagoano. Leia, e assim que os livros forem lançados, eu faço questão de mandar para vocês eu quero. Um exemplar de cada um dos 7 livros dele. Mas sabe o que é que eu percebo? A gente faz muita pesquisa lá. E, por exemplo, a pretexto da edição dos livros do Breno, a gente pesquisou muito sobre a vida dele. E uma coisa que a gente percebe é que houve um momento na vida do Brasil, né, em que a literatura ocupava espaço nos jornais. Era um tema debatido. O que um escritor tinha para dizer sobre a guerra, sei que lá, daquele momento, todo mundo parava para ler qual era a opinião sobre essa guerra dita por ele, ou sobre coisas da vida, né? O Breno, ele tem muitas entrevistas em que ele é procurado para falar sobre alguns temas do momento, entendeu? E isso parece que se perdeu. Até mesmo aqui em Alagoas, que a gente pesquisa muita coisa dos escritores aqui nos jornais, a gente percebe que houve um momento que literatura era um assunto debatido, tinha alguns concursos literários que eram realizados e tinha torcida, e quando um ganhava e a plateia achava que era injusto, ainda ia bater nos jurados. Então, quer dizer, era dentro de um espírito até de futebol, de torcer, entendeu? Então, houve um momento no Brasil que ler era uma coisa importante e que estava nos jornais. Agora, o que você vai dizer, e muita gente diz, e é verdade, também aquilo era uma coisa elitista. Nunca foi do povo de verdade, né? Naquele tempo, inclusive, aqui a gente está falando da década de 40, 50, 60, talvez o índice de analfabetismo fosse muito, muito maior do que hoje, né? Hoje o Brasil ele tem um problema que é aquele desafio do analfabetismo funcional. Você está na escola, você sabe ler, você escreve seu nome, porém, há dificuldade enorme da interpretação de texto. Tanto é que hoje em dia, por exemplo, está na moda cancelar autores, compositores e tudo, porque, por exemplo, Djavan, né, um dos livros que vão ser lançados aí na Bienal sobre isso, foi dito há um tempo desse que a poesia de Djavan, a música dele, as letras dele não tinham sentido, que eram coisas absurdas que não diziam nada com nada. E essa escritora está lá mostrando a riqueza da metáfora da poesia de Djavan. Por quê? Hoje a gente tem um problema muito sério de falta de capacidade de interpretação de texto. Só complementando, quando você diz da literatura ser algo para as elites, eu lembro da pesquisa da professora Regina Dal Castanhe, da UNB. Ela fez um recorte dos romances lançados até meados dos anos 90 pelas grandes editoras. E ela chega a um perfil de que quase 70%, 80% dos livros publicados, centenas de livros, aí é um recorte quantitativo, né? Ninguém está questionando a qualidade desses livros, que são ótimos romances. Mas o perfil do escritor brasileiro não é brasileiro. Ele é homem, heterossexual, Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, máximo ali Rio Grande do Sul ou Minas Gerais, e classe média, né? Não pega mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, não existe, né? Como se a literatura brasileira não fosse brasileira. Ela sempre foi uma literatura com um perfil de São Paulo. E a gente conversava também na mesa do bar, como São Paulo, sou de lá,
reconheço todas as fraturas na nossa sociedade, mas como São Paulo ainda é visto como um lugar que coloniza, né? E isso tem algumas razões até econômicas. Tudo bem, a gente fala de pequenas editoras, do trabalho que a gente vem fazendo, mas aí eu não estou questionando a qualidade também do trabalho. Você pensa, por exemplo, Companhia das Letras, ou Todavia, fica até mais claro. A Todavia tem um banco que patrocina a editora, tem uma editora, tem livrarias, tem o Instituto Itaú Cultural, tem um prêmio, tem um jornal. Quer dizer, é toda uma cadeia que publica, legitima, fala que aquilo deve ser lido, vende para o governo, aí o governo acaba comprando e distribuindo uma literatura muito segmentada, assim, aquilo, mas vai para o Brasil inteiro, e acaba excluindo do resto do Brasil a possibilidade de ir para as escolas, de ficar conhecido, do autor circular, né, ser lido, autora serem lidos por todos os brasileiros, né? Ainda muito recortado. Até o Prêmio São Paulo de Literatura, que é o maior prêmio literário do Brasil, que dá R$200 mil, não é isso? Todo mundo fala, sempre as mesmas cartas marcadas, parece que é sempre o mesmo autor, da mesma editora. Então, isso tinha que mudar um pouco. Eu ganhei 3 vezes, então. Carta marcada, não. Eu costumo dizer que hoje o maior desafio nem é publicar, apesar de que ainda é, né? A publicação de um livro, ele é uma coisa cara, né? Mas hoje em dia o grande desafio é fazer o livro acontecer, que é o livro chegar aos leitores, é o autor se tornar conhecido, ele ganha essa dimensão, porque quando a literatura era um valor e era discutido, né, a gente tinha escritores conhecidos nacionalmente, não era? Hoje em dia, como você falou, você só tem, do Maranhão, você só conhece o Sarney, o Ferreira Goulart, não é? E aqui de Alagoas, pouca gente conhece os autores que a gente tem, a não ser esses já muito consagrados, mas também a gente pouco conhece, mesmo os autores de São Paulo contemporâneos, porque hoje não há tanta projeção nacional para alguns escritores, salvo aqueles que realmente ganham prêmios e ficam conhecidos, mas também dentro de um nicho, porque cada vez mais o hábito de ler ele se tornou um nicho no Brasil. A gente, se for comparar, não precisa nem comparar com a Europa, Estados Unidos, não. Se a gente for comparar com os países vizinhos aqui do Mercosul, o nosso consumo per capita de livro ele é muito baixo. O Uruguai dá de 1.000 a 0 na gente, a Argentina, inclusive o Paraguai. Quer dizer, todos os países eles consomem muito mais livro que a gente. Aqui é uma música, uma certa música. E falando, por exemplo, de edição, que eu acho uma coisa bem interessante, porque o autor, Eduardo que me corrija se eu estiver errado, mas pelo menos eu vejo, quando o autor publica um livro, ele está muito feliz da vida. Sim. Mas daí já vem a tristeza quando o livro não vende. Então fica triste o editor, que fica com um estoque lá de 1.000 livros, quando era feito 1.000 livros, o autor que vendeu só 100 livros, ou no máximo 200, e o que faz com o resto da edição? Porque o livro sai no Brasil, digamos, 5 por dia. O que foi lançado ontem já virou papel de jornal para embrulhar peixe. Ninguém vai mais falar. Ele tem uma vida útil de, no máximo, 1 semana, se sai na imprensa. Porque se não sai na imprensa, ninguém vai saber mais que foi lançado um livro ontem. Na cultura eram lançados 3 livros por dia. Então o mercado editorial brasileiro vai muito bem, graças a Deus, de saúde. Mas não tem um pensamento logístico do que está sendo lançado e que fim que vai ser dado para aquele montante de livros que são lançados. Então, o surgimento de editora não para de acontecer. Várias editoras acontecendo, vários autores se lançando, mas o que você vai fazer com todo esse lançamento? Só, José, mas eu concordo que todos os dias lançam livros, mas acho que o desafio do editor é não deixar o livro morrer no catálogo dele, é ressuscitar todos os dias. Então, eu vim para cá, os 23 quilos de mala que eu tinha à disposição, eu trouxe livros da Patois, não consigo trazer todos os livros da editora, mas alguns para mostrar para as pessoas, falar, esses livros existem, né? Tá acontecendo esse final de semana também a Flipostos, em Poços de Caldas, tenho 3, 4 autores que estão lá participando, mandei os livros também,
Acho que a gente tem que manter esse trabalho vivo todos os dias, né? Lutando. Essa coisa das feiras que você está falando é uma coisa muito importante que está pipocando feira no Brasil, graças a Ainda Deus. bem. Que está fazendo a roda girar, né? Porque as livrarias é uma coisa terrível, né? No caso da imprensa, a gente tinha uma boa inserção aqui na livraria Leitura, né? Ela sempre foi receptiva aos nossos livros. E no Brasil, o que a gente está vendo? A falência de várias livrarias importantes. Então, esse canal de vendas, que sempre foi problemático, porque ele esnoba as pequenas editoras, né? Ele dá calote nas editoras de uma forma geral, até as grandes reclamam disso, e agora esse canal está encolhendo por causa dizem, né, das vendas aí online. Desculpa, né? mas a culpa também é dessas editoras que fornecem livros em consignação ad infinito, né? Não recebe e continua fornecendo os livros. E Mas tudo acontece... depende de negócio de cada editora. Né? A imprensa mesmo, hoje, quem vende a imprensa é a imprensa. A gente vende pela nossa loja virtual e tem trabalhado essas vendas institucionais. A gente desistiu dessas Acho que todos nós somos assim, né? Como é que vocês estão fazendo com a venda dos livros de vocês? Exemplo, eu fico pensando assim, eu falei com muitos autores nos 35 anos que eu trabalhei na cultura, e assim, daí vai eu de novo para o lado psicanalítico. A autoestima do autor é tão baixa, às vezes, que eles, tendo conseguido editar um livro, com muito custo, pagando ou não pagando, eles preferem que o livro fique na Livraria Cultura, correndo o risco da Livraria Cultura não pagar, do que o livro ficar em casa. Isso é muito comum. Sim. Então, eu prefiro dar 10 livros meus de graça, fica na Saraiva, na Leitura, na Martins Fontes, na Travessa, do que eu ter em casa o livro encalhado, que provavelmente eu vou abrir toda a noite a porta do meu quarto para ir dormir e ver aquele encalhe lá. E lá na livraria, pelo menos eu corro o risco de um dia a livraria me pagar. Triste dizer isso, mas é verdade. No caso da imprensa, essa pesquisa da UNB, ela é muito bacana, né? Eu tenho orgulho de dizer que lá na imprensa o perfil dos nossos autores ele é bem diversificado. A gente tem negros, pardos, brancos, gente de diversas classes sociais, temos mulheres, e a gente está trabalhando até para diversificar mais, porque uma das críticas que a gente sofria aí é pelo baixo número de mulheres publicadas lá, inclusive a partir de edital. Aí todo mundo perguntava, Patrícia, por que as mulheres são boicotadas no edital? Não eram boicotadas. O processo do edital ele é muito, não gosto dessa palavra, mas meritocrático, vamos dizer assim. Os livros são submetidos aos pareceristas, né, sob anonimato, eles leem, avaliam e são publicados aqueles que têm a maior nota. Só que a adesão das mulheres ao edital, ela sempre foi baixa, vamos dizer assim, correspondia a uns 20% das inscrições. Aí, quando chega na segunda etapa, que a gente faz a separação joio do trigo, esse número ele equaliza mais, fica 40 a 50. Mas e por que essa adesão é baixa? Eu suspeito que as mulheres só se inscrevem se elas acharem que o que elas estão escrevendo é um livro absolutamente bom, que a mulher ela é muito autocrítica e perfeccionista, muito mais que os homens. Os homens, às vezes, escrevem lá qualquer porcaria, tá? As mulheres não, elas só inscrevem se elas estiverem seguras de que aquilo tem um nível bom. Tanto é que, quando vai para a segunda fase, fica quase de igual para igual. Então, lá na imprensa tem uma diversidade, eu fico feliz de dizer isso, e a gente está buscando até mais ainda, trazendo esses autores que existem em comunidades tradicionais que a gente não tem lá, e a gente quer. Em relação às vendas, a gente tem uma coisa conservadora lá. A gente trabalha com tiragem de 300, 500 e 1.000. 1.000 é quando a gente está apostando muito no sucesso. E tem livro que realmente a gente consegue vender 1.000, até reimprime, né? O Leduíve, ele costuma... Eu estou trabalhando nessa edição do livro Confissões de um Poeta, e lá ele diz que ele nunca vendeu, né? Que ele não é um best-seller, que era difícil ele publicar, que ele bancava do próprio bolso, né? Mas, por exemplo, hoje na imprensa, ele é um dos autores que mais vende. O Ninho de Cobras é o campeão de vendas nosso. E é um dos melhores livros que tem lá, né? Aquela obra reunida dele, com capa dura, foi vocês que fez também? Não, foi uma obra bancada pela Braskem. Era poesia Braskem, completa. verdade, eu tenho ela, inclusive. E o engraçado, né?
Provavelmente o cara, uma das pessoas que mais entende de ler do Ivo é um escritor baiano, é Vladimir Saldanha. Tanto eu quanto o Eduardo Lacerda publicamos, né? Ele é um cara que estudou toda a obra do Ledo, desenvolveu dissertações, não só uma, mais do que uma dissertação, sobre diversos aspectos da obra de Ledo Ivo. E um outro baiano que é especialista em escritor alagoano, é um professor da Universidade Estadual, que é Jorge de Souza Araújo. Ele é especialista em Jorge de Lima. E Jorge de Souza Araújo é realmente uma sumidade no meio da crítica literária na Bahia. Lá na imprensa, o que é que a gente publica? São autores alagoanos ou livros sobre Alagoas, né, que podem ser até escritos por autores radicados aqui, mas que não são alagoanos. Como o nosso nicho é esse, que é publicar a literatura alagoana, o que acontece? Aqui em Alagoas, as pessoas têm muito orgulho e muitas vezes a gente vende porque o nosso diferencial é trazer o autor alagoano. Então, esse nicho, eu acho que a gente tem atendido e há muita receptividade por parte aqui do público leitor do Estado, né? É lógico que a gente está falando que, se você entrevistar alguém na rua, né, quem é Ledo Ivo? Não vão saber. Mas, assim, a grosso modo, o público consumidor de livros ele é muito receptivo ao que a gente publica. Então, às vezes, o segredo, talvez, é trabalhar no nicho e, se você perceber que há uma receptividade, investir nele. Essa tem sido a fórmula de um certo sucesso nosso e é um diferencial muito bom quando a gente está trabalhando com vendas institucionais, porque há uma abertura na gestão pública por consumir livros dos autores locais. Inclusive, a gente está criando, né, um movimento em defesa do livro alagoano. A gente quer trazer aqui para o Estado uma lei que já existe no Rio Grande do Norte e na Paraíba, que estabelece uma reserva de mercado, vamos dizer assim, para o livro local, né? Porque na Paraíba, toda escola pública e privada precisa adotar pelo menos 2 livros de autores paraibanos. Isso alavancou muito os negócios das editoras. E a gente está querendo trazer essa lei, implantar essa lei para cá. São os paradidáticos, né? Os paradidáticos, assim, todo governo do Estado tem lá uma reserva de valores para comprar livro paradidático. Lá na Bahia a gente está com uma briga, né? Porque assim, esse valor já existe, você não precisa criar um novo valor, você não precisa criar uma emenda para ir buscar o dinheiro. Nós tentamos desenvolver um projeto de lei para que 30% dos livros paradidáticos, não estamos falando de didáticos, seja adquirido de editoras baianas que publicam autores baianos. Isso. Mas quem é a primeira instituição a sabotar o nosso projeto? Quem? A Fundação do Livro da Leitura lá do Estado da Bahia, que é a Fundação Gregório de Matos. É a primeira a ser contra. Agora, o atual governador, Jerônimo, ele foi secretário de Educação do Estado. E ele começou na Secretaria de Educação um projeto como esse. A atual secretária, que foi reitora da universidade, da minha universidade, inclusive, da UESC, né? Ela está lá e nós estamos agora lutando. E olha que essa luta já tem pelo menos uns 5 anos, né? Para que ela retome as negociações. Chegaram a sinalizar que comprariam uma quantidade de livros de cada editora, né? Mas qual é essa não finalizam o negócio, nunca. Aí, e para comprar, tem um atravessador sempre. Então, isso dificulta muito o trabalho da gente, né? Tem sempre um atravessador. Tem que ter um cara que tem um privilégio na venda. Eu não lembro o nome, não lembro qual é o nome técnico que se dá isso aí, mas é o cara que consegue vender livros para o Estado dispensando licitação. O Estado diz assim, olha, eu quero comprar esses livros. Tal. Sobretudo agora que estão inaugurando 60, 70 escolas, eles precisam fazer as bibliotecas dessas escolas. Então, a ideia era colocar o livro do autor baiano nessas escolas e distribuir, né? Da minha editora, a Mondrongo mesmo, foram selecionados 30 títulos, né? A gente ficou feliz da vida, né? Mas, e aí, como é que a coisa continua? A gente pressiona, bate papo, monta um grupo de
de trabalho dos editores, nós somos bem organizados lá, né? Então, mas a gente não consegue avançar, porque para que os autores contemporâneos estejam na sala de aula, é necessário que haja vontade política. Sim. Né? E quando a gente trata de política, a coisa fica muito difícil. Lá em São Paulo, por exemplo, tem o PROAC, né, Eduardo? Eduardo pode falar bem disso aí. Né? Nós precisamos que nos estados haja vontade política para que a gente também possa colaborar para que o autor contemporâneo seja conhecido na sala de aula, porque os professores, eles ainda trabalham. Eu tenho 2 filhas em idade escolar. Os professores trabalham, pelo menos a minha mais velha, por exemplo, que já está, acho que no 9º ano, né? Ela não trabalha com literatura brasileira. Esse ano, desse semestre, o ano passado foi, não lembro exatamente o livro, mas esse ano é Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? E eu fico perguntando para a professora, por que a gente não bota um autor, por exemplo, da minha cidade? Para vocês terem uma ideia, o vencedor do prêmio Casa de las Américas, Ciro de Matos, é um escritor publicado pela minha editora. O Itamar Vieira Filho, que é hoje o maior fenômeno da literatura de língua portuguesa do mundo, começou publicando na minha editora. E a gente não consegue fazer as coisas funcionar. A gente ainda vive de viver, de vender de pouquinho em pouquinho. A gente tem que contar com o network da editora, o network do autor, porque se a gente ficar esperando, embora a qualidade do trabalho da gente, se a gente ficar esperando, você, pelo menos, você está, de alguma maneira, dentro do poder público. Eu não sei como é que funciona a negociação, o trâmite, o acesso a pessoas pontuais, né? Mas eu gostaria de ouvir o Eduardo e o Honório para falar um pouco sobre esse acesso, porque a moça chata da plaquinha já está dizendo para a gente que a gente tem 2, 3 minutos. Nós, evidentemente, nós vamos desobedecê-la de maneira literal, não é? Mas a gente não vai extrapolar muito tempo, viu, meu amor? Eu só vou fazer uma pequena ressalva. O fato de que a imprensa é uma empresa pública não facilita essa venda, viu? Não dá um acesso privilegiado, não. Embora a gente saiba que a questão política ela pesa mesmo. Porém, essa venda institucional de livros, ela exige um lobby. E ela é uma venda muito disputada e não é fácil para a imprensa pelo fato de ela ser uma empresa pública, não. A gente está na luta. Por isso que estamos em defesa dessa lei, né, que é uma lei que vem dando muito certo na Paraíba e no Rio Grande do Norte, que tem alavancado os negócios das editoras locais, privadas, muitas, né, por causa disso. Porque eu acho que sem esse incentivo público, jamais os leitores, não só do Estado, mas os de fora, vão conhecer esses autores. E esse prazer da leitura ele tem que ser despertado, porque, olha, ler é um bálsamo mesmo para a nossa alma. A pessoa que não lê é porque não teve a chance de criar o hábito de ler. Entende? É isso, assim, minha opinião. Temos 2 minutos cada um. 2 minutos cada um. Para considerações finais, é isso? Eu sou otimista em relação ao mercado editorial. Partilho um pouco com o que a Patrícia falou em relação a esse bálsamo. Também acho que as pessoas não leem mais porque não têm acesso tanto econômico quanto de marketing mesmo, de saber o que foi lançado. O fenômeno de Itamar Vieira Júnior, por exemplo, é fora da reta total, que eu acho maravilhoso. E então, a minha consideração final eu vou continuar no ramo do livro, eu adoro, e continuo incentivando as pessoas a escreverem, e o mercado editorial brasileiro eu acho que vai crescer muito ainda, e a gente vai ter mais livrarias abrindo. O que eu acho que eu falei, me referi à fratura no mercado editorial, é a distribuição, pensar no livro enquanto ser viável para o Brasil inteiro. Eu lembro que quando eu estava na cultura, a gente fazia importação de livro, era mais fácil trazer livro do Japão, da Europa toda e dos Estados Unidos, do que dos nossos vizinhos aqui, Argentina, Chile,
Bolívia, Paraguai, a gente não trazia livro, porque não tinha logística pensada para isso. Então, a gente, no Brasil, enquanto território, está sofrendo, me parece, do mesmo mal. A gente pensa circunscritamente no Estado e não pensa no Brasil como um todo, mas a tendência, espero que é melhorar. Só respondendo antes de encerrar, vocês falaram numa reserva de mercado para os autores de cada estado. Então, elogiar a organização, a curadoria da Felipe Penedo, de convidar muitos autores aqui de Maceió. A gente vê pelo país, por exemplo, a Festa Panamazônica no Pará, os autores muito tristes, chateados, porque a curadoria esquece os autores locais, e não foi o que aconteceu aqui, né? Antes de começar o nosso bate-papo, o rapaz estava falando, eu sou daqui, agora estou em Maceió, esqueci o nome dele, e ele falou, obrigado por me convidarem para estar aqui. Eu acho isso muito importante e fomenta também a literatura, a arte local e do estado. É importante isso também. E é isso, agradecer. Oi? Ale, isso. Então, obrigado. Obrigado, Gustavo, Patrícia. Obrigado, José. Parabéns. Eu só queria encerrar minha participação aqui, reforçando o que eu disse lá no início. O hábito de leitura é um valor também. A gente está aqui, a Prefeitura de Penedo está dando a contribuição dela de uma forma muito relevante, né? É isso, vamos batalhar. Essa é uma luta coletiva nossa. É transformar o hábito da leitura num hábito de verdade no Brasil, transformar o conhecimento num valor, né? Fazer com que as pessoas tenham a alegria de discutir um livro, de trocar ideias sobre um livro, como se faz, inclusive, quando você assiste uma série, quando você assiste um filme, isso é até mais corriqueiro, né? Vamos transformar o hábito de ler num hábito natural no Brasil, né? Vamos cultivar isso como um valor. Acho que todo mundo que está aqui já está nessa batalha e vamos continuar nessa luta, porque ela é uma luta importante, né? Inclusive, o Brasil avançar em várias coisas que ele está precisando avançar. Bom, então... também agradeço, né? Agradeço por vocês emprestarem aí essa horinha e pouco aí de atenção de vocês à nossa conversa, né? Novamente quero agradecer a todos e todas que estiveram aqui, quero agradecer ao Poder Público e agradecer ao Eduardo, ao Nora, a Patrícia, por essa conversa bacana, o pessoal que nos atendeu, o Maurício, a Daniela, que nossa, deu todo um apoio para mim, no período que eu estava negociando com a participação, né? Que eu não gosto de andar de avião, tinha que vir de carro, fazer algumas coisas, e todo mundo me atendeu muitíssimo bem, e fico muito feliz, novamente, viu, Maurício, muito obrigado. Sempre que precisar, a gente está à disposição para dar o nosso melhor, sempre pela literatura, tá certo? Muito obrigado, viu, gente? Que Deus guarde cada um de vocês.